Sejam bem-vindos. Eu coloquei aqui, enquanto vocês chegavam, o Namo Avalokiteshvara, que é um canto, um mantra, esse som especificamente um mantra tocado e cantado na Plum Village, que é a comunidade que o Thich Nhat Hanh criou e manteve por muitos anos na França. Eu já disse na primeira live, Thich Nhat Hanh é um monge vietnamita que, por conta de um budismo engajado, como ele mesmo falava, precisou sair da sua terra na época da guerra do Vietnã e radicar-se então na França. Então a gente vai entrando num estado interno mais receptivo para a gente poder falar desse livro que se chama Sem Lama Não Há Lótus, já aqui no segundo capítulo do livro. Essa é a segunda live. Então eu vou tirar aqui um pouquinho o nosso mantra para a gente poder se concentrar. Agradeço muito a presença, estou vendo aqui minha prima, estou vendo aqui meus amigos e são recebidos com muito carinho. Esse segundo capítulo se chama Admitindo e Acolhendo o Sofrimento. Então é um livro para o treino da mente, é um livro para que a gente possa manejar internamente o sofrimento de tal forma que a gente possa transformar o sofrimento dentro de nós. A dor é inevitável, nós sabemos disso, mas toda a doutrina, psicologia e filosofia budista implica num posicionamento, numa forma de ver, agir e se comportar e se colocar diante da vida que faz com que a gente tenha a chance de transformar o sofrimento, transformar a dor. Daí o título Sem Lama Não Há Lótus. É preciso que a gente integre esse sofrimento para que a gente possa se libertar desse sofrimento e que a gente possa transformar esse sofrimento. Quem nunca sofreu? Então, quando nós estamos sofrendo, muitas vezes nós estamos perdidos nesse caminho do pensamento. Então, uma coisa importante para colocar é que, como o Thich Nhat Hanh é um budista, ele traz então os ensinamentos dessa filosofia, que é muito antiga, né? O Buda histórico, Siddhartha Gautama, existiu, a data provável do seu nascimento é 563 a.C. e sua provável morte 483 a.C. E os ensinamentos daquela época eram passados oralmente. Não existia nenhum escrito, nenhum tratado, nenhum livro a respeito disso. Mais tarde, os discípulos e os monges que seguiram então essa doutrina passada por Buda, nas suas colocações, nas suas palestras, nas suas apresentações, que ele passou muitos anos divulgando aquilo que ele tinha descoberto para si, entregando para o mundo isso. Mais tarde, então, sim, começaram, através de concílios, começaram essas escritas. Então, nos tempos chuvosos, os monges se recolhiam e eles escreviam nas folhas das palmeiras e colocavam isso em cestos. Então, nós temos 3 cestos principais, né, que formam o Tripitaka, que seriam o que compõe os livros budistas, né? Então, o Tripitaka é formado do Sutta Pitaka, do Vinaya Pitaka e do Abdharma Pitaka. Cada corpo desses livros, com milhares de pequenos versos escritos, geraram uma série de outros livros que até chegar até nós chegaram de uma forma muito simplificada. E Thich Nhat Hanh, então, ele traduz uma dessas abordagens do comportamento correto, da meditação correta, da postura correta, que é a senda óctupla do budismo, traduz de uma forma muito fácil da gente entender, muito, muito doce também, porque ele também era um poeta, então ele traduzia isso de uma forma muito doce, muito poética, sempre criando imagens como essa imagem do título do livro, Sem Lama Não Há Lótus. Lótus, uma linda flor, brota então de um meio lamacento. O que ele quer dizer com isso? Sem sofrimento não há uma vida plena.
Então, a grande tarefa do treino da mente para transformar o sofrimento é integrar o sofrimento. E esse capítulo ele fala especificamente da gente perceber, olha que interessante, né? Ele coloca assim: o primeiro passo na arte da transformação, de transformar o sentimento, de transformar o sofrimento, é retornarmos ao nosso lar interno e admitir que há sofrimento. Eu achei interessante que a gente pode fazer menção aos 12 passos do A, por exemplo, em que a primeira coisa que se tem no trabalho, que é belíssimo e realmente eficaz dos 12 passos, é admitir que isso existe, que você tem um problema, que você tem uma questão, no caso, com o álcool, com a bebida, com a droga, não importa. Então, aqui, o primeiro passo que ele sugere nesse capítulo é nós admitirmos que temos sofrimento. Aí vamos supor que você esteja num momento mais difícil da sua vida e você fala assim: ah, mas é claro que eu admito que eu tenho sofrimento. Eu estou passando por essa dificuldade, eu tive essa perda, eu passei por essa frustração, é claro que eu tenho sofrimento, não tenho dúvida se eu tenho sofrimento. Bom, mas muitas vezes nós não olhamos para isso. Na vida, quando as questões se tornam concretas, como uma doença, as questões difíceis, como uma doença, seja mental, emocional ou física, é preciso muito acúmulo para a gente chegar nesse estágio. Então, por que acumulou? Porque nós não demos atenção à miúde, essa atenção dedicada ao dia, à hora, aquilo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente passa uma situação, seja com um amigo, um familiar, uma situação que não foi agradável e a gente coloca, né? A gente costuma dizer que a gente joga isso para baixo do tapete e não olha para isso. Não olha como adultos para isso. Fica aqui dentro alguma coisa que a gente não dá conta, que a gente não dá atenção e que muitas vezes cresce trazendo um problema muito grande. Então ele vai falando que o primeiro passo é a gente reconhecer, admitir que existe algum sofrimento. Então essa atenção plena que o livro versa o tempo todo é para que a gente comece realmente a prestar atenção naquilo que se passa nesse mundo interior, nisso que nós estamos sentindo aqui e agora. Então isso é um exercício. O adoecer vem, em geral, desse acúmulo, daquilo que eu não percebi, que eu não dei atenção. E aquilo vai amontoando dentro de mim. E isso a gente vai fazendo o quê? Acumulando lixo. Eu gosto de usar essa metáfora. Pensamentos, sentimentos perturbadores, muitas vezes, quando não recebem essa atenção e esse cuidado, esse acolhimento, eles vão ficando ali e vão se transformando em incômodos que a gente nem sabe descrever. Várias vezes na minha trajetória como psicoterapeuta, eu observei pessoas que chegavam ao consultório e não sabiam dizer o que estavam sentindo. Ou seja, se desconectaram de tal forma daquilo que estavam sentindo que não sabiam explicar o que estava se passando. E eu perguntava, mas o que incomoda, o que faz aqui algum movimento que faz buscar uma ajuda, qual é o problema? E as pessoas muitas vezes não sabiam responder. Tamanha essa distância da pessoa e daquilo que se passa dentro dela. Então a prática dessa atenção, desse olhar para dentro, não é uma prática que foi cultivada no Ocidente, portanto, nós em geral não aprendemos isso em família, não aprendemos isso na educação que recebemos, nas escolas. Mas é algo que a gente está aqui diante disso, sendo oferecido como um banquete, para que a gente possa desfrutar desse cuidado com a gente. Esse tempinho que nós vamos ficar juntos aqui, meia hora, 40 minutos, é uma oportunidade para a gente estar olhando e observando. Enquanto eu vou falando, a proposta é que você possa entrar aí dentro e observar como que está seu coração. Desde a hora que você acordou, por exemplo, o que você estava sentindo de mais importante? Existe alguma coisa que te incomoda nesse momento da sua vida? Então aqui o convite é olhar para isso. Olhar para isso de uma postura adulta, porque é onde a gente pode fazer alguma coisa. Enquanto nós estivermos aqui sofrendo, sem dar conta ou achando que não sabemos exatamente o que fazer, a gente realmente fica muito perdido. E aí a gente fica aguardando uma solução que venha
de fora. E isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer porque não deveria, inclusive. Porque se as soluções vêm de fora, eu falo isso, por exemplo, relacionamentos em que as pessoas são muito maternais ou paternais conosco, nós vamos sendo impedidos de desenvolver essa capacidade humana de trabalhar as nossas próprias questões. Então, o físico, o emocional, o mental, mesmo o espiritual, adoecem por esse acúmulo de distração, de não olhar para aquilo que se passa dentro de nós. Por isso ele afirma que o primeiro passo é olhar e observar se existe, admitir que existe esse sofrimento. Porque na nossa sociedade, se a gente parar para observar, nós somos o tempo todo incitados a criar um mundo fantasioso para nós. Um mundo em que a gente não sofre, um mundo em que as coisas são perfeitas, como se isso fosse possível. Como se fosse possível ter a família perfeita, a casa perfeita, os amigos perfeitos. E a gente vai muitas vezes, eu vejo isso muito nos jovens principalmente, vai acreditando nisso que está sendo vendido. Eu falei isso na outra live, a gente está pagando muito caro por isso que está sendo oferecido. E aí a gente vai esquecendo desse manancial, desse tesouro que a gente tem dentro da gente, que são os nossos recursos internos para lidar com os problemas, com as dificuldades. Então, no livro ele diz assim que Buda disse que nada pode sobreviver sem alimento. Eu costumava dizer, usava a metáfora que muitas vezes o sofrimento é como um bichinho de estimação, que a gente fica ali alimentando todos os dias e mantendo dentro de nós. Eu já observei muitas vezes o quanto o vitimismo é vicioso, quantas pessoas ficam numa situação viciosa de sofrimento, seja através de relacionamentos, seja a situação do trabalho, a situação financeira, e não saem desse círculo como se fosse confortável. Por que será que as pessoas se mantêm muitas vezes no sofrimento? Por que será desse apego muitas vezes? Porque se a gente entende, aqui é só uma proposta de entendimento, gente. Se a gente entende que eu reconhecer, admitir isso e me colocar na posição de cuidar, vai exigir de mim uma mudança, talvez eu esteja apegado, acomodado à expectativa infantil de que a solução, aquele alívio que eu tanto desejo sentir, venha de algum outro lugar, que não seja eu. Essa resistência a esse amadurecimento psicológico, a esse amadurecimento espiritual, faz muitas vezes que a gente fique girando em círculo diante dos nossos problemas. Claro que existem questões muito diárias para algumas pessoas, de grandes dificuldades. No entanto, olhar para isso de um outro lugar pode transformar isso. Criar pequenos espaços, eu costumo dizer, pequenos oásis, onde a gente vai se recolher e trabalhar dentro da gente um estado de paz, só cabe a nós. Quantas vezes, agora eu vou aqui provocar você, quantas vezes você já recebeu algum bom conselho ou uma orientação, até mesmo que você tenha buscado essa orientação de um profissional e não seguiu? Quantas vezes você leu, assistiu e recebeu a informação de que algumas coisas são boas, seja da alimentação, seja da meditação, por exemplo, seja da atividade física? Quantas vezes nós ouvimos e, de certa forma, temos a informação do melhor caminho e não seguimos? O que existe dentro de nós a assumir essa postura? Essa é uma questão. Então, quando ele cita Buda, dizendo que Buda fala que as coisas boas ou ruins só se mantêm porque a gente alimenta, é uma forma de suscitar a nossa reflexão sobre isso. Uma reflexão que se torne ação. O que eu venho alimentando na minha vida? Em relação ao sofrimento, aos meus incômodos, aquilo que não está 100% bom, qual a minha parte? A parte que eu alimento através de pensamentos, sentimentos e muitas vezes ações. O que eu alimento para manter esse estado de coisas? Os pensamentos são muito difíceis da gente controlar.
e muitas vezes a gente não controla, mas como o próprio budismo sugere, tudo se baseia em treino, um treino da mente. E como treinar essa mente? Olha só o que ele sugere nesse segundo capítulo. Observando a sua inspiração e a sua expiração. A sua respiração. Ele diz que somente o fato de você focar alguns minutos diariamente para a sua respiração, alguma coisa já muda. E veja bem, isso foi dito há muitos anos atrás, e o Thich Nhat Hanh é um representante dessa doutrina, dessa filosofia. Porém, a ciência hoje comunga com essa verdade. De que forma? Pesquisas apontam para uma transformação cerebral a partir do foco da atenção em algo, como um mantra, como a própria experiência física ou mesmo a respiração. Alguns minutos diários, e aqui não são muitos, gente, 10, 12, 15 minutos diários de foco na respiração, por exemplo, modificam a estrutura cerebral. A gente aqui tem um aumento, né, no que tange ao hipocampo, uma diminuição no que tange à estrutura da amígdala. O hipocampo tem a ver com a nossa memória, com o nosso aprendizado. A amígdala tem a ver com a resposta à luta e fuga. Olha como isso representa muito. Eu passo então a ser mais responsivo, eu respondo melhor às situações, a partir do momento que eu cultivo essa plena atenção, e eu deixo de reagir, de ser reativo às questões da vida. Quantas vezes nós respondemos com palavras e mesmo com ações que depois nós nos arrependemos? Mas por quê? Porque nós reagimos. É aquela expressão que a gente usa, como se isso fosse possível, né? Que a gente faz sem pensar. Não é que a gente faça sem pensar, a gente simplesmente não dá o espaço para responder, para entender aquilo que veio até nós e entregar algo de uma forma mais trabalhada, mais responsável do ponto de vista do que realmente eu quero entregar. Então isso é uma conquista que não é uma conquista que a gente vai ter de um dia para o outro. Mas olha só que isso está sendo dito nesse livro e eu aprendi de uma forma muito massiva, muito intensa no aprendizado do Mindfulness. Prática. Prática. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre como eu vou chegar lá, como eu vou conseguir treinar melhor a minha mente diante do sofrimento, prática. E a prática da plena atenção, e ele está dando uma dica nesse segundo capítulo muito simples, a prática de estar em contato com a sua respiração, com o seu corpo. Veja bem, olha que coisa estranha que aconteceu com a gente esses anos todos. Né? A gente foi desconectando de tal forma, e a própria medicina, a ciência cartesiana, que de certa forma a filosofia cartesiana que impulsionou uma ciência que separou mente e corpo, fez com que a gente se distanciasse, como se aquilo que se passa no campo das minhas emoções não tivesse nada a ver com aquilo que se passa no meu corpo. E eu ainda vejo pessoas que se espantam quando a gente faz alguma correlação com aquilo que está passando dentro dela do ponto de vista do corpo e as emoções. Ainda vejo pessoas que apresentam, por exemplo, doenças graves que não fizeram nenhuma conexão com o estabelecimento daquela doença e algum evento importante em suas vidas. Quando, na verdade, isso ainda não furou, gente. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com pessoas que desenvolveram doenças graves, todas, invariavelmente, juntos ali, né, num processo de autoconhecimento, nós conseguimos fazer a ligação com algo importante que ocorreu na vida e que de certa forma não foi digerido. O corpo está a serviço dessa mente. Então, quando isso não é trabalhado, essas emoções não são vistas, o corpo está a serviço. E quando a gente se desconecta desse corpo, o que está acontecendo? Se ele é um serviçal dessa alma, desse pensamento, desse sentimento, e ele não é ouvido quando a mensagem precisa ser ouvida, o que acontece conosco? Nós sucumbimos. As coisas ficam realmente muito difíceis. Então ele convida nesse capítulo a gente se conectar com o nosso corpo, se reconectar com o nosso corpo.
corpo. A gente às vezes não conhece o que está se passando dentro de nós. E aí a gente precisa de um profissional da saúde. Isso eu não estou dizendo que a gente não deva procurá-los, a gente deve procurá-los, são essenciais. Mas a gente precisa fazer paralelamente essa viagem para dentro de nós, percebendo o que está se passando conosco. É só uma dor de cabeça. Eu acordo com um mal-estar. É só uma situação assim, uma situação... Gente, até uma unha encravada. Se eu dou atenção, se eu converso com isso que se passa com o meu corpo, eu tenho a chance de diluir isso. E às vezes não é fácil. Às vezes eu posso até pedir ajuda de um profissional para me ajudar a encontrar esse caminho. Tudo bem. Às vezes eu posso buscar leituras, às vezes eu posso buscar esse conhecimento que já está aí, né? A gente tem muitos livros bons. Eu sugiro sempre A Doença como Caminho, que foi um livro transformador para entender essa relação, não numa visão psicossomática, mas numa visão muito mais profunda, numa instância muito mais profunda. A Doença como Caminho, continuando o título desse livro, é A Doença como Caminho para a Perfeição. Ou seja, o corpo está a serviço de um despertar da minha consciência. Quando algo não vai bem nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, ele grita. E veja bem, existe uma pesquisa russa, eu não tenho os detalhes dessa pesquisa, mas eu achei muito interessante, acho que vale a pena citar, em que eles entenderam que tiveram uma amostra muito grande com pessoas que desenvolveram problemas graves de saúde e verificaram que existe uma aura de 6 meses, pelo menos, de informação desse corpo a respeito de uma doença grave. Então a gente tem sinais, todos os dias a gente tem algum sinal, mas eu não estou prestando atenção nem em mim. O corpo é o primeiro também a perceber as energias do ambiente e a gente se desconecta disso. Nas constelações familiares, o corpo essa conexão com o corpo é muito importante, porque ele sempre é o que informa, traz as informações do campo morfogenético. Olha que coisa incrível! Então nós temos aqui, é como se fosse um excelente mensageiro. E a gente perde a chance de dar atenção a esse mensageiro quase todo dia, porque a gente acorda, aí já corre para o trabalho, aí depois já corre para resolver problema, aí resolve uma coisa, resolve outra, cuida da família, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes vai para a diversão sem nem um minutinho, sem nenhuma paradinha para cuidar disso. Tem um lama chamado Surya Das que ele diz assim, a gente precisava dar muitas rapidinhas, várias vezes ao dia, para que a gente pudesse, sempre que possível, trazer para esse estado. Eu disse na outra live, na Plum Village, essa comunidade do Thich Nhat Hanh, infelizmente ele não está mais aqui entre nós, eles têm um sino, né, como esse que eu tenho aqui. Um grande sino que toca de momento a momento, e naquele momento que na comunidade o sino toca, tudo para. Todos param, o que quer que estejam fazendo. Todos param. E então entra num estado meditativo, num estado de atenção plena, perguntam-se, né, como vai? Como vai você? O que está aqui dentro de você? E ele vai dizendo que a gente come o sofrimento. A gente se alimenta do sofrimento muitas vezes. Eu fiz aqui um paralelo com a epidemia de obesidade e sobrepeso que nós temos, principalmente no mundo ocidental. Isso vem de onde? É uma ansiedade, a gente pode criar todo um caminho de entendimento psicoemocional e do porquê que toda essa questão até também do consumo, essa questão do fast food, da comida rápida, da vida corrida, de tudo isso pode estar, a gente pode colorir, mas aqui principalmente há uma desconexão. Eu tive uma professora, Elisete Lima da Silva, foi com quem eu aprendi a PNL, e ela dizia assim que a camada de gordura no adulto era um casaquinho, era como uma forma distorcida de proteção. Então é como se a gente tivesse esses recursos colocando de fora para dentro a solução, quando na realidade a solução está de dentro para fora. A Thaís está dizendo aqui que a gente não aprende a escutar o nosso corpo e mente, e a terapia ajuda muito nisso. Com certeza, Thaís, ajuda muito nisso. A terapia é um caminho, uma ajuda que a gente tem para fazer isso. Como esse livro é extremamente terapêutico. Então ele vai dizendo, né, que a gente come, né, essa coisa
a gente acaba comendo o sofrimento e não percebendo o que esse corpo está dizendo, o que esse corpo está solicitando, né? Eu costumo dizer que muito do consumo desenfreado, muito do excesso, tem uma relação com o desespero. É um desespero interno e inconsciente. E o desespero, segundo o filósofo Osho, só cabe à criança. Um adulto não deveria se desesperar. Por quê? Na competência do adulto, na capacidade do adulto, ele pode olhar para a solução. E olhando para a solução, eu não preciso me desesperar. Aí tem aquelas pessoas que costumam dizer assim, mas a solução para tudo, só não há solução para a morte. Mas a morte também é um sofrimento que a gente precisa solucionar internamente. Olhando com aceitação para aquilo que é. Porque a vida não existe sem a morte. E enquanto a gente resiste àquilo que faz parte da vida, a gente reprime em nós a possibilidade daquilo em nossa vida. E isso é extremamente adoecedor. Isso realmente causa problemas muito sérios. A pandemia trouxe para nós essa reflexão para aquele que tivesse realmente aberto a refletir sobre isso. A pandemia trouxe de uma forma muito mais visível o nosso próprio medo da perda, o nosso próprio medo da finitude. E aí com isso que a gente talvez, como humanidade, precisava entrar em contato. Não estou aqui fazendo apologia da pandemia, mas estou dizendo quanto que a gente pode olhar para os acontecimentos funestos da vida e trazer algum aprendizado a partir daí. O que eu preciso aprender com essa experiência negativa que eu vivi? Qual a lição por trás dessa experiência? E o Thich Nhat Hanh diz assim, né? Dizendo isso, né? Quando eu falo do desespero, eu quero dizer também que esse desespero tem muito a ver com a nossa criança ferida, e ele vai dizer exatamente isso lá na frente. Mas antes ele diz assim, precisamos de uma prática espiritual para ter a força e a habilidade para contemplar profundamente o nosso sofrimento, para compreendê-lo com clareza e provocar um avanço. Prática espiritual. Você pode dizer assim, mas eu não gosto de religião, eu não tenho nada a ver com isso. A gente pode entender o espiritual aqui como o transcendente, aquilo que vai além do ego, que vai além da minha experiência pessoal, em que eu me coloco um pouquinho fora dessas necessidades pessoais mais pequenas e eu amplio a minha mente para essas experiências. E por isso que a gente fala de meditação aqui. E a meditação, ou para alguns também a prece, que são práticas espirituais. Muitas vezes a caridade, o voluntariado, o amor ao próximo, o altruísmo, tudo isso envolve também toda uma capacidade da gente entrar nesse âmbito espiritual. Então ele fala que a gente precisa ter algo assim, para a gente desenvolver essa força interior para lidar com o nosso sofrimento, para olhar para o nosso sofrimento. A gente tem que se perguntar qual é a minha dor. E muitas vezes eu já ouvi isso, gente, talvez vocês também já tenham ouvido. Muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, eu não quero pensar nisso não. Eu não quero olhar para esse problema não. Eu quero distância disso. E às vezes não dialogam nem consigo mesmos. O convite aqui é nós dialogarmos conosco. Peraí, o que está acontecendo dentro de mim? Se eu estou mais agitado, hoje de manhã, eu percebi em um determinado momento que eu estava agitada, estabanada. Eu, quando fico agitada, fico muito estabanada, derrubo as coisas, quebro as coisas. E aí eu falei, calma, né? Antes que eu saísse, pegasse o carro para dirigir, eu falei, calma, por que você está agitada? Né? Então, é olhar para esse sofrimento, a proposta dele nesse capítulo, olhar para isso e acolher. Isso faz parte de mim. Porque o que acontece numa sociedade em que o prazer está quase acima de tudo? A gente não quer sofrer, a gente simplesmente reprime, a gente afasta, a gente quer afastar o sofrimento. Mas não é possível o tempo todo fazer isso. Então, nessa repressão do sofrimento, é como uma rolha que a gente afunda num balde de água. Mas dia menos dia isso vai vir e vai vir com força. Por isso é importante não permitir que se acumulem em nós os nossos incômodos,
as nossas questões que ainda não estão resolvidas. Daí a força do autoconhecimento, olhar para nós mesmos e dar essa paradinha, né? Ele então sugere um exercício muito simples. Inspirando, ele fala, diga, eu sei que há sofrimento. Expirando, eu digo, olá, sofrimento. Eu reconheço o sofrimento. Quando eu li isso no livro, eu lembrei de uma prática informal do Mindfulness, que se chama Oi, Obrigada, Tchau. Então a gente se senta, entra, né, num estado, numa postura, a gente relaxa e a gente começa a observar os nossos pensamentos. E como a gente identifica um pensamento, a gente fala, oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. Então a gente faz isso várias vezes, é uma prática informal. Aos poucos a gente vai liberando aquilo que está ali no campo dos pensamentos, vai conseguindo se esvaziar um pouco mais e se integrar um pouco mais. Então, integrar o sofrimento, reconhecer o sofrimento na inspiração e na expiração é um exercício muito simples de se fazer e que a gente pode fazer todos os dias, integrar na nossa vida. Ele fala que, aí como eu disse, né, lá atrás que ele falava mais na frente isso, a gente percebendo que dói, a gente pode fazer alguma coisa, né? Agora, se eu não quero nem perceber que dói, se eu quero afastar de qualquer maneira, eu vou de fato ficando longe de mim. E, gente, não tem coisa mais entristecedora do que quando a gente está longe da gente. Eu aqui estou falando para adultos. E adultos precisam estar perto de si. Ao invés de ter essa angústia da solidão, esse desespero de buscar no outro a resposta, a cura, a solução, o amparo. Isso cabe à criança. O adulto precisa entender isso. Que ele pode, que ele é capaz de treinar a sua mente e trabalhar, transformar o seu sofrimento. O Thich Nhat Hanh diz assim, o sofrimento é uma criança ferida berrando por nós. Mas nós ignoramos a voz da criança interna. Nós ignoramos isso. E aí a gente às vezes veste essa capa de adulto no trabalho, a gente tem uma série de personas, uma série de máscaras com as quais a gente vai lidando dia a dia e aquilo fica lá, ó, escondidinho, maltratado, sem que a gente cuide. E aí a gente vai para um relacionamento, ou a gente vai para uma relação de trabalho, ou a gente vai para uma situação simples como um atendimento num balcão, e a gente quer receber do outro o que só a gente pode dar. Isso, na realidade, é um caminho de libertação pessoal. Quando a gente assume 100% responsabilidade pelo nosso estado mental e emocional. É uma grande sacada e uma grande virada. É quando a gente realmente entende que tem algo dentro de nós que pode ser transformado através de nós. Inspirando. Faça esse exercício agora. E reconhecendo que existe um sofrimento. Respirando e acolhendo esse sofrimento. Reconhecendo o que é seu. Sem julgamento, sem críticas. Sem querer expulsar isso de dentro. Você pode reconhecer talvez a tristeza, a revolta, a raiva, o inconformismo. Você pode reconhecer uma grande frustração, você pode reconhecer qualquer dessas emoções perturbadoras. E você olha para isso e acolhe. Sem brigar com isso. É uma experiência. Então, gente, se a mente se distancia do corpo, o que acontece? Se a mente se distancia dessas emoções, o que acontece? Se eu me distraio a ponto de não querer olhar para o que vai dentro do meu coração, o que acontece? Eu acumulo. De uma forma muito simples, eu acumulo. E nesse acúmulo eu adoeço. E é isso que eu preciso olhar. Ele diz que pensar pode ser produtivo. Porém, muitas vezes, talvez a maioria das vezes,
pensar é improdutivo. Por isso, ter esse distanciamento que a gente chama de consciência, onde eu olho para os meus pensamentos, eu posso cada vez mais escolher o que pensar para dessa forma ir me libertando dos pensamentos que me fazem mal. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente fica pensando coisas horríveis a nosso respeito? Às vezes a gente tem uma atitude que não foi muito legal, quem é que nunca errou? A gente tem alguma coisa que a gente falou, fez, que desagradou a nós. E a gente fica ruminando aquele pensamento. Mastigando, como ele diz, comendo aquilo, mastigando aquilo, para se maltratar. Como se isso fosse fazer o tempo voltar e nada daquilo ter acontecido. Não tem como. Eu preciso olhar para isso de um lugar mais responsável e não culpado. Então, qualquer que sejam os meus descaminhos, os meus erros, eu preciso olhá-los com muita amorosidade e entender que isso faz parte da minha imperfeição, como o erro do outro faz parte da imperfeição do outro. E aceitar isso faz com que eu evolua, faz com que eu me movimente, faz com que eu caminhe em direção à mudança. Senão eu fico preso nisso, sofrendo. Então, perceba os seus pensamentos produtivos, aqueles que te levam para uma ação benéfica, aqueles que te levam para algo que vai te fazer de alguma forma bem. Perceba isso. Diariamente são milhares de pensamentos na nossa mente. Mas muitos deles passam e muitas vezes eu fico horas no nada. Usando aqui a frase do livro Alma Imoral, do Milton Bonder, que eu adoro usar, quantos dos nossos esforços são uma oferenda ao nada? Gente, quanto dos nossos esforços são uma oferenda ao nada? No que tange aos pensamentos e sentimentos, quanto desgaste, quanta dor, sofrimento em cima de coisas, por exemplo, que nem vão acontecer no campo das preocupações e dos medos. Nem vai acontecer. E aí eu posso simplesmente parar, admitir que aquilo ali está causando algum sofrimento, respirar e me liberar disso, acolher e libertar. É um baita de um exercício que ele sugere. Então, ele diz, fugimos de nós mesmos porque não queremos estar conosco. Mas você acha que a gente não quer estar conosco porque a nossa parte boa? Não, a gente não quer estar conosco quando a gente tem que olhar para os nossos problemas. E a gente tem 1000 distrações. A gente olha para tudo quanto é lado e não olha para aquilo que realmente pode fazer com que a gente se liberte desse sofrimento. E aí a gente consome, a gente compra, a gente come, a gente bebe, as pessoas vão se afogando nessa fuga de si. Isso que eu estou falando, gente, existe desde que o homem é homem, só que hoje essa coisa, às vezes as pessoas também se alimentam excessivamente de informação. Nós estamos tendo agora já patologias desenvolvidas por excesso de tecnologia. E isso vem do quê? Informação que às vezes nem fica, é completamente improdutiva, completamente desnecessária aquela informação. Quantas horas às vezes as pessoas ficam ali no feed, passando, olhando o quê? O nada. Porque nada daquilo, de fato, vai fazer alguma diferença no estado real que a gente se encontra. Então, eu vou pedir a vocês agora, já no finalzinho, que venham junto comigo praticar essa proposta de reconhecimento e acolhimento. Que a gente possa agora fazer um pequeno exercício e fixar isso tudo que a gente conversou aqui. Agradeço imensamente a presença de vocês. E assim que a gente encerrar o exercício, eu vou encerrar a live com o meu coração cheio de gratidão por vocês que estiveram aqui, por vocês que vão assistir mais tarde. Então, convido vocês a fazer esse exercício. Vou colocar de fundo aqui o som da Plum Village e a gente vai trabalhando aqui a nossa consciência e essa retomada do nosso corpo, essa retomada da nossa conexão com o nosso sofrimento e, portanto, com a solução. Procure uma postura, feche os olhos
e simplesmente entre em contato com a sua respiração. Isso. É natural que os pensamentos venham. Gentilmente você afasta os pensamentos e ao inspirar, perceba o seu estado e ao expirar, acolha. Primeiramente no seu corpo. À medida que vai respirando de maneira confortável e amorosa, você percebe como está o seu corpo hoje, agora. Sentindo os seus batimentos cardíacos, sentindo cada parte do seu corpo e percebendo como você está. E se por acaso você perceber alguma dor, algum incômodo, algum desconforto no seu corpo, acolha. Acolha esse desconforto como sendo seu. Mas não se prenda a ele. E devagar, respirando tranquilamente, observe os seus sentimentos, as suas emoções agora. O que vai no seu coração? E se por acaso você perceber alguma tristeza, medo, preocupação, angústia, solidão, raiva, revolta, acolha como emoções que são suas. Mas não se demore nessas emoções. Devagar vai deixando que passem e dando lugar à paz desse minuto, ao conforto dessa respiração. Aos poucos, perceba agora os teus pensamentos. O que vai na sua mente? Por acaso, se os teus pensamentos são de tristeza, são inquietos, agitados ou desanimados, sem força, pessimistas, inconformados, acolha como seus pensamentos, mas como nuvens que passam ao sabor do vento, deixe que eles passem. Não se prenda a esses pensamentos. E ao expirar, vá ficando cada vez mais tranquilo. Inspirando, diga: eu sei que estou inspirando. E expirando, eu sorrio. Deixando um leve sorriso nos seus lábios, você vai voltando, abrindo os olhos
e sintonizando com aqui e agora ainda mais. Levando para a sua vida a prática da inspiração e expiração conscientes. Você então dá o primeiro passo para olhar para o sofrimento e acolhê-lo. E assim a gente caminha, entendendo que sem lama não há lótus. Muito obrigada a todos vocês. Espero que estejam comigo na terceira live, onde a gente vai trabalhar o terceiro capítulo desse livro. Assim que eu tiver a data, eu coloco aqui no Instagram. Muito obrigada, gente. Obrigada, minhas amigas queridas. Todos vocês.